Quinha, você inclusive fez questão de corrigir a nossa tarja, falando, gente, não é moeda única, é moeda comum. É muito fácil cair na histeria muito alimentada pela desinformação, porque o tema é árido, mas a partir de agora você não vai mais ter esse problema, porque o Nakagawa vai te explicar. Naka, o que significa isso? Referência comum para comércio em toda a América Latina, tem prós, tem contras, o que o Brasil pode ganhar? Conta. A grande história, Dani, é que o Brasil, o presidente Lula, está muito imbuído de uma corrente hoje que existe no mundo da economia, especialmente entre os economistas mais progressistas, mais à esquerda, que acham que ao longo dos próximos anos o mundo vai ser cada vez menos dependente do dólar. O dólar hoje, desde a Segunda Guerra Mundial, é a grande referência no comércio internacional, nas transações internacionais. E o que o presidente Lula tem defendido, tanto em duas esferas, tanto aqui na América do Sul, como também nos BRICS, é que estes países todos esses emergentes, possam usar uma alternativa ao dólar. Hoje, quando o Brasil compra doce de leite da Argentina, a gente paga em dólar aos argentinos. Mesmo tendo lá usando o peso, e aqui a gente usa o real, é preciso passar por uma terceira moeda em que, basicamente, em 99% dos casos, é o dólar norte-americano. Isso gera custos para os dois lados. Então, o racional por trás dessa defesa é que, ao utilizar uma referência que não seja o dólar, você poderia reduzir custos. Uma das alternativas seria criar uma referência comum aos países, por exemplo, do Cone Sul, da América do Sul, ou mesmo entre os BRICS, em que você faz a continha sem usar o dólar. Isso poderia reduzir custos. Outra maneira, como o Brasil tem feito com a Argentina, é usar as suas próprias moedas, sem passar pelo dólar nenhuma terceira moeda. Então você paga as suas exportações, o Brasil importa da Argentina e paga o doce de leite em reais, e se os argentinos compram um motor de carro, por exemplo, pagam em pesos e sem usar esta moeda. Isso gera menos custos e é menos trabalho ao final das contas. Mas a gente separou aqui, Dani, os principais pontos, algumas sugestões que o Brasil fez, pela voz do presidente Lula, sobre propostas econômicas para o grupo. Aqui está em ordem do discurso mesmo. Que sua cara. Não, é que eu acho você muito maravilhoso. Maravilhoso. Olha, deve ter alguma coisa, você me acrescenta. Deve ter alguma coisa nessa história. Eu cresço com você, sério. Sei, olha, depois eu conto, viu? Nas minhas redes sociais, porque ela tá rindo. Mas então vamos lá. Pela ordem do discurso, sem nenhum julgamento de valor aqui. O que o presidente Lula disse mais cedo lá em Brasília? Primeiro, ele quer mobilizar os bancos de desenvolvimento para que esses bancos... São os BNDESinhos espalhados pelos outros países, tá? Para que esses bancos possam financiar projetos de desenvolvimento econômico e social na região. Aí tem um aspecto interessante. Por exemplo, o CAF é a Corporación Andina de Fomento, que é um banco com vários países da América do Sul, mais Portugal e Espanha, países do Caribe também, está funcionando. Este banco pode sim, ele já financia, já tem uma carteira lá de mais ou menos 50 bilhões de dólares em projetos, em ativos, e pode continuar financiando. Aí você tem o Fomplata, que é um fundo, não é bem um banco, funciona como um banco, mas que é da região aqui do Rio da Prata. Então você tem Argentina, Paraguai, Uruguai, o Brasil, a Bolívia também está nessa iniciativa para financiar. Só que é bem pequenininho esse fundo, tem 2 bilhões de dólares em ativos, não tem muito como financiar mais, a não ser que os governos injetem grana. Aí ele citou o Banco do Sul. O Banco do Sul, Dani, é uma coisa interessante. Quando a Unasul foi lá costurada, tal, no desejo, o início da organização da Unasul, havia expectativa de criação de um banco para a Unasul. Só que o Banco do Sul nunca saiu do papel, nunca. Teria sede em Caracas e o presidente Lula citou como se fosse um banco operando. E também ele falou do BNDES, que é o maior banco entre todos esses. Só o negócio da sede em Caracas já tira um monte de países do banco, entendeu, gente? Assim, vamos... Sim. Pé na realidade. E o BNDES é o maior desses bancos, mas é interessante porque todos esses bancos são pequenos se você compara ao poder de emprestar da China, que hoje está emprestando para todo mundo na América Latina e também na África. Só. Exatamente. Que, aliás, e aí a gente precisa começar a ter isso em mente, né? Por que o Biden, por exemplo, está fazendo vista grossa para as cascas de banana que o Lula vai pisando e vai falando? Porque tem uma preocupação grande, meio global, digamos assim, quer dizer, dos Estados Unidos, do Ocidente, com o quanto que a China está conseguindo entrar no hemisfério sul pela grana.
Porque eles estão investindo, precisa de dinheiro, empresta, quer construir ponte, pega, quer fazer o 5G, tá aqui a Huawei. Então, assim, eles estão entrando, e quando a China entra, a China é muito grande, ela entra gigante, ela entra indispensável. E isso, até a guerra da Ucrânia tem a ver com isso, porque a discussão geral é o fato de a China ter uma presença financeira, né, tão grande na vida do hemisfério sul, que eu não estou falando só de Brasil, de América Latina, estou falando de África também, por exemplo, está evitando que esses países subam em cima das tamancas para falar no mesmo tom sobre a guerra da Rússia na Ucrânia, que a Europa está fazendo, por exemplo. Essa é a leitura, porque os chineses estão botando muito dinheiro aqui na América Latina. É por isso que os Estados Unidos, que está nessa queda de braço global, olha e fala, não, Fundo da Amazônia, estamos aqui também, claro, não, fala do Amazônia, mas tudo bem, olha, o importante é que Lula tem compromisso, não sei o quê, porque tem um pano de fundo maior aí. Gigantesco, de fato. Aí o outro item que o presidente Lula menciona, Dani, então, este é o termo que ele usou, unidade de referência comum para o comércio, ou seja, que a gente aqui na América do Sul tenha uma unidade de referência para as compras, para as trocas financeiras entre os países e não necessariamente o dólar dos Estados Unidos. Aí o presidente Lula também defende a convergência de regras para facilitar o comércio entre os países. Há uma série de restrições para o comércio, para o trânsito livre de produtos e serviços, mas é preciso lembrar que muitos países da região são muito protecionistas. Então é difícil você quebrar essas barreiras, é só olhar o que acontece no Mercosul. Somos parceiros há anos e há uma dificuldade tremenda em avançar com esta troca comercial. E para terminar, um aspecto bem interessante, que ele sugere a criação de um mercado sul-americano de energia. Este tema é muito caro, por exemplo, à Argentina, ao Paraguai, que são países exportadores de energia. A Venezuela tem se colocado nesta posição também, que oferecendo energia para o norte do Brasil, mas tem um aspecto interessantíssimo nisso, porque hoje, não é de hoje, infelizmente, mas atualmente e nos últimos anos, a Venezuela sofre com apagões, com problemas de fornecimento, de suministro de energia. E lá, porque a rede elétrica e os equipamentos de geração e transmissão estão sucateados. Mesmo assim, a Venezuela se levanta o braço para oferecer e exportar energia ao Brasil, mesmo tendo muitos problemas lá internos nesse segmento.